Olá, eu me chamo Daniel Novak Assis, meu orientador é o professor Dr. Fabrício Lembrec, meu co-orientador é o professor Dr. Jean Paul Bardal. Eu sou aluno PIBIC Master no mestrado em Informática da pós-graduação em Informática da PUC Paraná, e minha dissertação é sobre abordagens adaptativas de ramificação em árvores de decisão incrementais para mineração de fluxos de dados. Esse outline da minha apresentação, uma introdução sobre o problema de pesquisa, o método proposto, experimentos e resultados que obtivemos e as referências. Eu trabalho na área de mineração de fluxos de dados. Fluxos de dados são dados que chegam continuamente e sequencialmente e que são potencialmente infinitos, ou seja, não há uma previsão para a parada de chegada desses dados. A cada dado, então, no contexto de mineração, é atrelado a uma instância de dado, em que você tem um conjunto de características, como esse daqui, para qualquer problema. Esse é um exemplo de uma transação bancária. Você tem a idade da pessoa que realizou a transação e outras características a respeito dessa transação. E atrelado a esse dado tem um target, que é uma informação relevante a respeito desses dados. Bom, e o objetivo de mineração de fluxo de dados é criar um algoritmo que seja capaz de receber como entrada esses dados, essas características, e predizer se a classe é atrelada a ele, ou seja, se é fraude ou não. No caso, o algoritmo ele tem que ser capaz de predizer a qualquer momento enquanto as instâncias chegam e realizar treinamento, ou seja, aprender padrões nos dados para realizar classificações. Bom, eu trabalho com árvores de decisão. Árvores de decisão são um modelo bem famoso que ramifica os dados aqui em formato de árvore. Nós temos aqui nós folhas com dados que sejam, na sua maioria, de uma classe só. Bom, e para a mineração de fluxo de dados, uma das árvores mais famosas são Rifting Trees. No caso, Rifting Trees, elas realizam ramificações periódicas, realizam tentativa de ramificações periódicas baseadas no teorema de Rifting. Então, quando uma folha chega à periodicidade, é realizado um teste de Rifting e é ramificado a árvore caso passe nesse teste estatístico. Só que um problema desse método é que ele não considera o estado do fluxo e como a árvore performa ao longo do tempo. Então, nós propomos um método que considere isso. São dois métodos no caso. Um que é local, onde os nós folhas aqui da árvore tem um detector que monitora o erro ou distribuição de classe. E se ele detectou mudança e o ganho, se realizar uma ramificação maior que zero, então é realizado a ramificação. Outra é global, onde um detector serve para monitorar todos os nós folhas da árvore. Os resultados que eu apresentarei são advindos desse artigo, que foi publicado em conferência. Protocolo experimental, os experimentos realizados no MOA Framework. As árvores baseadas em Rifting Tree e todo o estado da arte relacionado foram com parâmetros default no framework MOA. O algoritmo proposto, Local Adaptive Streaming Tree e Global Adaptive Streaming Tree, foram utilizados com detector de mudança Adwin. Foi realizada uma validação com o protocolo Prequential, onde uma instância chega primeiro para teste e depois para treino com o rótulo original. Foram utilizados 17 datasets, sendo 8 reais e 9 sintéticos. Bom, aqui estão os resultados no ranking médio. No caso, o Last teve os melhores resultados overall e para datasets reais, enquanto teve os segundos melhores resultados para sintéticos. Last com monitoramento de distribuição de dados e o GUEST foram melhores que Rifting Trees, que é o baseline, porém foram piores que FDT, que é um estado da arte relacional. Aqui está um teste estatístico de Niemann e Friedman, onde a gente consegue observar que o LAST tem diferença estatística para HT, enquanto o método como FDT não tem. E o LAST também tem diferença estatística para o GUEST e o LAST, enquanto o Rifting Adaptive Tree não tem. Bom, sobre o relacionado ao mestrado, do cronograma, estamos no 5º trimestre. Então já foi realizada a qualificação, com aprovação com conceito A. E ainda falta a avaliação então, de outros métodos de regularização referentes ao método proposto e mais outra etapa relacionada à reavaliação de ramificações. A partir disso, finaliza o meu mestrado. Muito obrigado. Essas são as referências utilizadas nesse artigo.